Voltamos aqui nesse bate-papo político mais esticado hoje, com a presença do jornalista Beto Almeida, matando saudade aqui de todo mundo, né, Beto? Todos já recuperados da Covid, o Marcos Furlan ali sorridente, Pois é. você também, né, Beto? Graças a Deus, mas olha, eu a faço Covid referência... passou por aqui, foi geral, meu filho. Fazer referência, né, Beto? Nós que tivemos a Covid fomos contaminados pela variante Ômicron, que graças à vacinação que tomamos, no meu caso e do Beto Almeida tomamos a terceira dose, o Marcos Furlan também tomou a terceira dose, né? Terceira então, dose. o Beto Rabelo, então, todos nós que tomamos a terceira dose da vacina tivemos sintomas bem leves dessa doença que já deixou mais de 630 mil óbitos no Brasil. Então, a importância da vacina a gente descobre nessa hora. Os efeitos que são devastadores da doença no organismo de quem não vacinou ou de quem teve a vacina incompleta é uma realidade. E para quem teve a preocupação de se imunizar, seguindo aí a orientação científica, a orientação dos médicos infectologistas, acabou por sofrer com a doença, mas muito mais do ponto de vista psicológico do que orgânico. Agora, o Zenon, impressiona essa resistência aqui da Camila, né, rapaz? É perigosa essa Camila, viu? Porque nem a Covid quer saber dela, rapaz. São 7 horas e 53 minutos. Vamos falar sobre as eleições 2022. O senador Cid Gomes deflagrou nesta segunda-feira ao se reunir pela primeira vez em 2022 com lideranças estaduais do PDT, as articulações para montar a chapa que concorrerá à sucessão do governador Camilo Santana. O PDT indicará o candidato ao Palácio da Abolição e o vice, pelas declarações de Cid Gomes, sairá de outra sigla, enquanto o PT, com Camilo Santana, ocupará a vaga ao Senado. As costuras para a montagem da aliança ao governo do estado ganharão uma nova etapa com a abertura no dia 3 de março para a troca de partidos entre deputados federais, distritais e estaduais que querem concorrer às eleições deste ano. A chamada janela partidária, que se estenderá até o dia 1º de abril, permite a troca de partidos sem a perda de mandato. E é nessa janela partidária, jornalista Beto Almeida, que o senador Cid Gomes deu ênfase nessas articulações para uma nova movimentação e migração de parlamentares federais entre os partidos que integram hoje a base de apoio ao governador Camilo Santana. Camilo falou sobre o PDT, sobre o PT, sobre a aliança entre as duas siglas, sinalizou que o Republicanos pode voltar à base de apoio ao Palácio da Abolição e também de articulações dentro de certas expectativas em relação ao Partido Liberal e à União Brasil. Partido Liberal que está caminhando ou já é integrante da base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. Foi simbólico, Luciano, essa reunião da cúpula pedetista ontem aqui no estado do Ceará. Primeiro, para reforçar a necessidade de manutenção da aliança com o PT, o Partido dos Trabalhadores, que nos últimos dias tem pelo menos uma ala dele se rebelado e cobrado uma definição, ou outros exigindo, por exemplo, que o partido tenha candidatura própria. O senador Cid Gomes considera o seguinte, que mesmo com projetos distintos em nível nacional, porque o PT tem seu candidato à presidência da República, que é o ex-presidente Lula, e o PDT reforçou ontem, mais uma vez, a candidatura do presidenciável Ciro Gomes e disse que a chapa vai trabalhar, não vai ter essa história de palanque duplo, vai ser exclusivamente para o PDT, mas ele disse que a despeito desses projetos distintos nacionais, no local, a aliança, ela é resultado de um processo longo, amadurecido e que tem dado bons resultados. O Eumano Freitas, que é deputado estadual, que faz parte dessa ala divergente, inclusive está dando um prazo aí até 2 de abril, no fechamento da janela partidária, para que o PDT aponte quem será o nome do partido candidato ao governo do estado, porque diz que é a partir daí que então vai haver ou não reação ou aceitação ao nome. Eu acredito, Luciano, que hoje, como o controle da executiva estadual do PT tem na frente o deputado Zenóbio Guimarães, não haverá dificuldade no fechamento dessa aliança. O importante é que o senador Cid Gomes colocou claramente ontem que, principalmente, depois de fechada a janela, ele vai abrir ainda mais esse arco em busca dos partidos aliados, incluiu todos eles aí, como você já citou, inclusive também o PSDB, e mais ainda, Luciano, admitiu o óbvio, que a candidatura, que a vaga de vice, sim, deve ficar para um dos partidos da base aliada. Ele considera natural, já que o PT vai ficar com o candidato ao Senado, Camilo Santana,
que o PDT vai ficar com a cabeça de chapa, e aí? E para finalizar esse assunto, Beto, o senador Cid Gomes também tratou com certa indiferença o questionamento sobre a ausência do ex-secretário de Cidades e atual deputado estadual Zezinho Albuquerque como um dos pré-candidatos ao governo do estado. Afinal, qual é o potencial político e eleitoral que Zezinho Albuquerque tem para se lançar ou disputar a vaga de candidato a governador pelo PDT? Queira ou não, esse distanciamento já vem ocorrendo, o próprio Zezinho Albuquerque continua filiado ao PDT, mas hoje é um parlamentar que circula e que tem muita influência junto ao PP, que é o partido hoje ao qual está o filho dele, o AJ Albuquerque, e o Zezinho tem cobrado, inclusive, a participação, a presença nesta chapa majoritária. O senador Cid Gomes, eu achei que foi até irônico. Ele disse, olha, o Zezinho, ele tem direito sim, ninguém lançou esses 4 pré-candidatos do PDT não, ele por enquanto continua filiado ao PDT, mas eu o vejo hoje muito mais como o nome do PP. Ele hoje tem muito mais vínculo com o PP. Para bom entendedor em política, meia palavra basta.